Olá, irmãos, boa tarde. Pastor Júnior com vocês mais uma vez. Essa é mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é quinta-feira, se eu não me engano, hoje é dia 29, né? É dia 29 de outubro de 2020. Já estamos aí encerrando mais um mês, quase começando aí o mês de novembro e que já dá a nós aquele sentimento de final de ano. E mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra de Deus, mais uma oportunidade para buscarmos juntos a presença de Deus, cantarmos também, compartilharmos aqui um trecho da sua palavra para a nossa reflexão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão aí das riquezas e da sabedoria, né? O do saber verdadeiro que vem somente de Cristo, baseado aí no finalzinho de 1 Timóteo. Um texto bastante conhecido, mas que eu queria dar uma atenção nessa tarde. A gente sempre pede para vocês também compartilharem aí a nossa live, abrindo salas de vídeo, compartilhando diretamente aí na sua linha do tempo, aí na sua timeline, para que mais pessoas possam nos acompanhar, tá? E se possível também compartilhar até dentro dos grupos aí da própria igreja, né? Para que mais irmãos tenham consciência aí de que está acontecendo o nosso Pão das Três. Acredito que ele já está bem divulgado, bem estabelecido, mas sempre tem aquele dia, né? Não é verdade que a gente acaba dando uma esquecida nas coisas, então ajuda a gente aí a compartilhar, tá? Então vamos orar. Após a nossa oração, como a gente sempre faz, nós vamos cantar aí um hino ao Senhor e geralmente escolhemos um hino aí mais ou menos adequado, ou bem adequado muitas vezes à nossa reflexão. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais um Pão das Três, obrigado pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando nessa tarde. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos abençoe, ó Pai, nesse momento, que é um momento tão importante, tão sério, tão especial, mas também de tanta alegria para as nossas vidas quando nos encontramos aqui no Facebook, ó Pai, para ao Pão das Três. Muito obrigado, ó Deus, por todas as edições que temos tido até aqui, pelas condições que o Senhor nos tem dado, a maneira como o Senhor, ó Deus, nos tem abençoado e principalmente, ó Deus, pela presença, pela alegria e pela companhia, Pai, que irmãos, ó Pai, amigos nos têm dado nestas tardes tão especiais. Continue nos guardando, nos abençoando, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar o hino 395 do cantor cristão, que fala exatamente sobre a questão de riquezas, né? Riquezas aí diante do Senhor, e também sobre a importância de termos alegria, coisas verdadeiras que vêm de Jesus. É um hino bastante conhecido, né? Riquezas não preciso ter, né? A gente começa esse hino assim. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor
395 do Cantor Cristão, né, que fala que somente Cristo satisfaz. É um hino muito bonito aí que a gente canta bastante, eu sei que a nossa igreja conhece bem. E se tem alguém aí nos ouvindo, nos acompanhando que não conhecia, fica aí uma referência a mais para você, tá bom? Do hino do Cantor Cristão 395, Cristo satisfaz, ou satisfação que vem apenas de Jesus. E nesse momento a gente vai se preparando então para compartilhar um trecho aí da palavra de Deus. Já dei a referência para vocês, está aí na descrição também da nossa live de hoje. 1 Timóteo capítulo 6, os versículos de 17 a 21. Então é o finalzinho mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Os últimos 5 versículos aí do capítulo 6 de 1 Timóteo. Versículo 17, 18, 19, 20 e 21. Exatamente 5 versículos aí para a nossa reflexão. Vamos orar então mais uma vez e vamos ver o que o Senhor tem para a gente nessa tarde. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que temos de lermos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine algo novo, que o Senhor nos faça recordar, ó Deus, aquilo que já aprendemos, que o Senhor nos leve a praticar também aquilo que viemos a aprender, aquilo que lembrarmos nessa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, que penetra, ó Deus, as nossas juntas e medulas, ó Deus, discerne o nosso coração, a nossa mente, a forma como pensamos e a forma como vivemos, e pode nos trazer, ó Deus, transformação e principalmente nos aproximar cada vez mais do Senhor. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos lá. 1 Timóteo, então, capítulo 6, os versos de 17 a 21. Aí o texto da Bíblia diz assim, olha que texto interessante. Manda, aqui é Paulo falando para Timóteo, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Aí ele está falando de arrogância, né? Nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façamos o bem, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Interessante. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror, olha só, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo, amém. Aqui contigo porque ele estava falando com uma pessoa específica, né? Geralmente no final das cartas para a igreja, a graça seja com todos e por aí afora, aqui especificamente com Timóteo. Olha que texto interessante, mas é um texto que a gente facilmente entende errado, assim como muitos outros textos da Bíblia. É curioso, né? Porque nós que somos pastores, nós temos esse entendimento, né? Porque quando Paulo escreve esse texto para Timóteo, ele não está condenando a riqueza. Não está condenando a riqueza. Ele está pedindo para Timóteo dar uma ordem para os ricos daquela igreja, os ricos com os quais Timóteo tinha contato, para eles não serem arrogantes, não colocarem a certeza nas riquezas, mas em Deus, que dá todas as coisas, e serem ricos de boas obras. E ele fala também, repartir com tranquilidade, né, com generosidade, e também, aí ele continua sendo comunicáveis, né, tendo contato com as pessoas, e entesourando um tesouro para o futuro. Então, uma das coisas muito interessantes que o texto da Bíblia ensina, e não é só aqui, mas em outros textos, então tem muita gente que faz uma hermenêutica, né, que é uma interpretação errada da Bíblia, dizendo que Jesus e que a Bíblia, de alguma maneira, ela dá um olhar especial para o pobre, simplesmente para a pobreza, e que ela condena o rico simplesmente por causa da riqueza. E isso não é verdade. A Bíblia não exalta a pobreza e nem despreza a pobreza pela pobreza por si só, e nem exalta a riqueza e nem despreza a riqueza pela riqueza por si só. O alvo da Bíblia, o alvo de Deus é sempre o coração humano,
e como o coração humano lida, seja com a sua pobreza, seja com a sua riqueza. Então, é muito perigoso a gente dizer que a Bíblia diz que há algo especial para as pessoas pobres só por causa da pobreza, há uma condenação para os ricos simplesmente por causa da riqueza, porque isso não é verdade. A gente pode tomar como exemplo o próprio ministério de Jesus, a vida terrena de Jesus. Jesus lidou com pessoas pobres, e essas pessoas muito provavelmente continuaram pobres financeiramente, mesmo depois de terem tido contato com Jesus, e Jesus nunca disse para elas, vá embora, a tua pobreza acabou. Jesus nunca disse para ninguém. Ele diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá embora e não peques mais. Dizer que Jesus era alheio aos ricos é uma mentira também tremendamente grande. Porque Jesus jantou na casa de Mateus e ele se tornou um discípulo dele, muito provavelmente não. Mateus era um homem rico, ele foi acolhido por Zaqueu, ele teve uma amizade, ele teve uma conversa evangelística poderosa com Nicodemos, que além de um homem rico, era um homem politicamente, socialmente muito bem privilegiado, muito bem informado, muito bem ambientado. Então, ele nunca está olhando para isso, mas sempre olhando para o coração humano, sobre como é que o coração humano lida com essas coisas. Então, é um erro, por exemplo, eu não vou ficar perdendo meu tempo, porque isso daí está mais do que martelado, se bem que ainda é uma praga que nos acompanha, que é a questão da teologia da cura e da prosperidade, porque o nome tem a ver com isso, né? É a cura, a confissão positiva e o amor às riquezas como um sinal da bênção de Deus. Ela não tem o mínimo cabimento. Assim como não tem o mínimo cabimento também, certas teologias, que eu não vou nem nomear aqui, que elas exaltam a pobreza. Então elas são duas interpretações erradas da Bíblia. E também não existe um meio termo. Jesus gosta do classe média, né? Porque ele não é nem rico nem pobre. Nenhuma dessas coisas tem fundamento. O que tem fundamento é o que Paulo está tentando ensinar. Ele não está dizendo para esses homens, deixem de ser ricos, abandonem as suas riquezas. Pastor, mas a igreja lá no começo, as pessoas começaram a abrir mão do que elas tinham pelo bem dos outros. Aquilo elas fizeram voluntariamente por causa da presença do evangelho na vida delas, mas não há nenhuma ordem expressa na Bíblia que ordene alguém que diga, que generalize isso. Ah, pastor, mas tem o caso do jovem rico que foi dispensado por Jesus. Mas era exatamente um caso em que Jesus mostrou para aquele rapaz que o amor dele era pelas riquezas e que aquilo era um impeditivo para ele andar com Deus. Mas muitos ricos andaram com Deus. Se você pensar bem, olha só, durante o ministério de Jesus, Jesus foi acompanhado por mulheres que bancavam o seu ministério. Como é que elas bancavam os seus ministérios? Elas tinham dinheiro, algumas delas eram ricas, outras tinham algumas habilidades, como costurar, como cozinhar, e elas ajudavam Jesus. Então, Jesus nunca teve dificuldade com a riqueza pela riqueza, nem com a pobreza pela pobreza, mas sempre olhou o coração do homem. Portanto, quando a gente lê um texto desse, a gente aprende duas coisas, né? Não podemos condenar os ricos pela sua riqueza, mas ensinar a eles que eles devem ser ricos em boas obras, a confiarem plenamente em Deus, a serem pessoas que tenham contato com todos os outros, ou seja, que a riqueza deles não crie dificuldade. E aí vale a observação também para aqueles que também são pobres, ou seja, que não vistam uma capa de coitados, que não acreditem que precisam ser recompensados pelo mundo por causa das suas dificuldades, mas que igualmente aprendam a colocar a sua esperança em Deus. Quando eu coloquei riqueza e saber, ou riqueza e sabedorias de verdade, elas vêm de Jesus, eu estou pensando não na riqueza material e nem na pobreza material, mas na riqueza espiritual, que nos leva a olhar para Deus e a confiar plenamente em Deus. Algumas pessoas vão passar pela vida sem dificuldades financeiras, algumas vão passar pela vida sem alívios financeiros. Isso não vai necessariamente significar presença ou não presença de Deus. Para os mais sábiozinhos aí, mais entendidos, muitas vezes alguns até fazem uma interpretação, né, que países ocidentais mais ricos se tornaram assim por causa da presença do Evangelho, mas as teses que analisam esse tipo de situação, elas chegam à conclusão de que foi porque nos países protestantes
as pessoas são também mais dedicadas e mais trabalhadoras. E por causa disso acabam acumulando mais riqueza, como resultado do seu trabalho e da sua fidelidade a Deus, e não necessariamente como um prêmio, uma gratificação que o próprio Deus dá em função da fidelidade, porque isso se chama teologia da prosperidade. Portanto, um texto desse dá margem para que, ao ler e entender, todos nós sejamos ricos, ricos em espiritualidade, ricos em amizade, ricos em fidelidade, ricos em boas obras, ricos em bons sentimentos, ricos em bons pensamentos, ricos de esperança. Porque é isso que o apóstolo Paulo está pedindo para Timóteo ensinar para aquelas pessoas. Não se apeguem às coisas materiais. A riqueza é importante? É importante. Ela ajuda? Ajuda. Ela dá a você condições especiais para a sua própria vida e para aqueles que você ama e te dá condições de ajudar aqueles que precisam? Sim. Coloca você, inclusive, numa condição de ser ordenado por nós pastores, né? A respeito de como você deve lidar com essas coisas. Ou seja, você que é abastado, você deve ajudar os seus irmãos em necessidade. Então, quando tiver demanda na igreja, nós vamos sempre contar com a sua ajuda. E nós não estamos olhando a sua riqueza, mas olhando a sua capacidade de fazer o bem, porque é isso que de fato mostra a sua fidelidade, o seu amor a Deus. E vale também para aqueles que têm menos dificuldades, que igualmente sejam ricos diante de Deus. Beleza. Aí eu coloquei duas palavras, né? Eu coloquei riqueza e sabedoria. A sabedoria está a partir do versículo 20. É interessante a maneira como a RC coloca, porque eu acho que ela expressa aquele peso que Paulo está querendo colocar no entendimento de Timóteo. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Qual é o depósito? Da palavra, do ensino, da esperança, da fé, do amor, do ministério, né? Aos clamores vãos e profanos, ou seja, não se deixa levar pelas pressões que você vai sofrer no seu ministério e que não tem nada a ver com o evangelho, né? E isso vale, a gente sofre mesmo, a gente que é pastor sofre mesmo. As pessoas confundem o que é o ministério pastoral, confundem o que é a igreja e querem que a gente faça determinadas coisas que nada tem a ver com o evangelho e a gente resiste a isso, né? Porque o evangelho é diferente. E as oposições da falsamente chamada ciência. Aqui a gente precisa também ajustar o nosso entendimento, porque essa ciência aqui do tempo do apóstolo Paulo, você não pode pegar aquela palavra ciência e transportar para cá. Física, química, biologia, até porque as coisas ainda não eram assim tão desenvolvidas, né, como são hoje. Mas essa ciência, ela tem a ver com a filosofia da época e ela tem a ver também, principalmente na filosofia daquele tempo, até hoje, na verdade, mas naquele tempo ainda mais, e isso perdurou, né? Essa filosofia ela estava muito associada à própria religião, né? Então aquele conhecimento dos sábios também remetia ao panteão, aos deuses, aos sábios, a outros tipos de doutrina, e é a respeito delas que o apóstolo Paulo está falando. Então distorções dentro do próprio judaísmo, influências vindas daquele mundo greco-romano, influências vindas daqueles muitos filósofos que já eram famosos naquele tempo e que existiam naquele tempo, e as pressões que Timóteo sofria pressão do tipo, vamos adorar anjo, vamos procurar um anjo aqui, vamos procurar mistério nas palavras que foram escritas, você tem que desenvolver mais dom, você tem que ser mais poderoso, tem que ser mais isso. Timóteo estava debaixo de todas essas pressões, e o apóstolo Paulo falando para ele assim, olha, fixa no seu ministério, porque tudo isso aí, como ele diz aqui, são horrores, são clamores vãos e profanos, são oposições da ciência do nosso tempo à verdade de Deus. E aí o que ele diz? Foca na verdade, foca em Cristo, e ele até diz, alguns que se apegam a isso acabam se desviando da verdade. É lógico que o apóstolo Paulo não tinha um horror ao conhecimento. Você vê para Timóteo mesmo, ele fala, quando vier, traz a minha túnica, traz os meus pergaminhos. Com certeza aqueles pergaminhos eles eram cópias das escrituras, mas aqueles pergaminhos também tinha filosofia. Tem, porque Paulo usa. Paulo, por exemplo, mostra lá no panteão ateniense que ele tem conhecimento da filosofia grega. Ele cita, bem disseram os vossos filósofos. Ele discute com aquele tempo. Ele conhecia as ideias, por exemplo, dentro do judaísmo dos judaizantes,
daquelas seitas meio heréticas que existiam dentro do judaísmo, ele conhecia o pensamento dos fariseus, dos saduceus, ele conhecia tudo isso muito bem. E ele chegou ao conhecimento disso através da leitura, dos livros e tudo mais. Mas ele soube guardar o seu coração daquilo que contaminava. E é isso o que é a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria que vem de Cristo. Ela não é um desprezo pelo nosso tempo. Ela não é um desprezo pelo conhecimento vasto que o nosso tempo produz e divulga e que a gente acessa com facilidade. Mas essa sabedoria, ela vem com uma capacidade muito grande de separar o joio do trigo, o que é bom do que é ruim, o que edifica daquilo que não edifica, não é? Livra a gente de uma arrogância, de demonstrar um conhecimento que não tem fundamentação, que não produz edificação. Evita da gente também, é bom a gente conhecer muitas vezes como são os caminhos maus, porque podemos também evitar, mas a gente sempre ensina, tá? Isso aí os 3 pastores da vida ensinam, você já ouviu isso? Se não ouviu, se não prestou atenção, vai ouvir. A melhor maneira de conhecer o caminho mau, de saber qual é o caminho mau, é conhecendo o bom caminho. Não precisamos necessariamente trilhar as dificuldades para saber que elas vão dar dificuldades, mas saber o caminho bom já é o passo necessário para evitar o mal. Tem uma metáfora que a gente sempre conta, né? Existem falsificadores de dinheiro. As notas estão cada vez mais raras, as moedas estão mais raras, mas todo mundo se identifica com esse tipo de coisa. Notas falsas jogadas no comércio. Então, eu não sei exatamente em que momento vem essa história, mas num determinado lugar, acho que foi nos Estados Unidos, eles tentando ensinar para as pessoas como elas identificavam as notas falsas de dólar. Essa nota é falsa por causa disso, disso. E alguém teve uma ideia genial e muito simples. A gente não precisa conhecer todas as falsificações para identificá-las. Basta que a gente conheça com muita precisão, com muito cuidado, com muito carinho, o que é uma nota verdadeira de dólar. Por quê? Toda nota falsa ela vai ter alguma variação, alguma diferença dessa. Então eu não preciso ficar aqui enumerando todas as dificuldades, mas quanto mais a gente se esforça pelo conhecimento verdadeiro, pelo conhecimento bíblico, pela verdade que vem de Deus, tudo aquilo que soa fora, tudo aquilo que é estranho, a gente identifica com bastante cuidado. Então, o maior esmero pela verdadeira ciência de Deus é em conhecer a verdade, em conhecer a palavra de Deus. E não é o que Paulo está falando para Timóteo, ele diz, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos. Então ele está dizendo assim, Timóteo, foca em ver aquilo que você recebeu. Esse depósito de Timóteo é o conhecimento que veio da avó dele, ele fala, que veio da mãe, que ele aprendeu dos apóstolos, que ele aprendeu do próprio apóstolo Paulo, né, e que Deus estava dando entendimento a ele através das Escrituras. Isso aí é o suficiente para fazer qualquer um de nós capaz de saber o que é ruim, quando não casa, quando não calha, quando não se parece com aquilo que é verdadeiro. A gente identifica o falso muito rapidamente. Então, essa sabedoria são as coisas que eu queria deixar hoje para a gente. A verdadeira riqueza, a riqueza é a verdadeira sabedoria que vem de Deus. A riqueza como as boas obras, como olhar para Deus, como guardar para o futuro, como plantar para o futuro. E a verdadeira ciência como o conhecimento de Deus através da sua palavra em Cristo, por meio do seu Espírito Santo, como uma forma de nos ajudar a identificar tudo aquilo que se desvia, tudo aquilo que extravia da vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e que a gente gaste mais tempo, aliás, que a gente só gaste tempo conhecendo a verdade, porque a mentira, a partir do momento em que a gente conhece a verdade, é fácil de identificar, tá? Então, vamos nos esmerar lendo coisas boas, aprendendo coisas boas e fazendo coisas boas, que é isso que vai habilitar a gente de verdade. E que Deus, então, te abençoe aí nessa tarde. Vamos aqui ver alguns pedidos de oração que nós temos. Nós temos alguns aqui para lembrar, algumas atualizações aí que os irmãos estão nos trazendo.
Então a gente já vem orando já há algum tempo pelo seu Carmino, né, que é o pai da Kátia. Passou por alguns exames, segundo ela, ele tem tido sonolência, tem dormido bastante, mas ele é muito avançado em idade. Vamos continuar orando pela vida dele, pelo bem-estar dele, tá, o seu Carmino. A nossa irmã Gilda, ela tem pedido pela Silvete, ela já está de alta, passou por uma cirurgia, graças a Deus está indo bem. Dona Benícia também, a gente tem orado pela vida dela, que fez uma cirurgia do fêmur também. Talvez precise passar por outra cirurgia, parece que ela está internada aí novamente, então vamos continuar orando pela vida da Dona Benícia. A nossa irmã Cida Fraga, né, que sempre está aí com a gente também, pedindo oração pelo irmão Marcos dela, que está se recuperando, está melhor. E ela fala da Nicole, que também pegou, né, o coronavírus, mas não está sofrendo tudo, provavelmente é mais jovem também, né, ou tem um organismo diferente, cada um responde de uma forma. Nós vamos orar pela vida dela também. A Josélia informou, né, também no dia de ontem, né, que a mãe dela, né, tá de alta. A gente vem orando aí sempre pela mãe dela, né, nossa irmã, e ela tá de alta, graças a Deus, tá melhorando aí. A nossa irmã Nadir, ela pediu, na verdade foi anteontem, né, pela saúde do cunhado dela, que é o Milton, que é da igreja de Santo Amaro, né, e ela fez através do chat também. Vamos orar pela vida dela. O Alinécio, da nossa irmã Maria de Lourdes, ia passar por uma cirurgia essa semana. Depois a gente precisava dar uma atualizada, mas de qualquer maneira, tendo feito a cirurgia ou não, eu sei que nós devemos continuar orando pela vida desse irmão caçulo dela, que é o Alinécio. E ontem à noite, né, a Michele também passou por uma cirurgia. A cirurgia também foi à noite, começou ali por volta das 19, 20 horas. Então a gente acabou recebendo uma atualização depois do culto ontem. A cirurgia ocorreu tudo bem, ela já estava no quarto ali por volta de umas 10, 10 e meia da noite, o Cleiton nos informou, e graças a Deus, passando aí por uma recuperação. Que Deus então abençoe a vida da Michele, do Cleiton e do Filipinho também, né? Essa família aí da nossa igreja aí, bastante bem querida. E é isso aí. Fora esses pedidos, nós temos aí os familiares, os idosos da nossa igreja. Nós temos aí os profissionais na área de saúde. Nós temos aí a vida da nossa irmã Andréa Volpe também, que passou aí por um susto, mas está passando por um momento de melhora. Continua em tratamento ainda, né, por causa da infecção na mão. Graças a Deus tem passado aí por alguns momentos de mais tranquilidade. O Eldes também tem pedido sempre a oração pelo Márcio, que é um amigo dele, que tem passado aí por uma situação bastante difícil de vida. Deixa eu ver se nós temos mais algum aqui. O pai da Júlia também, o seu Elsomar. Aí o pastor Israel informou que a família também está fazendo uma campanha aí pro tratamento dele, né? Que vai ter um valor aí razoavelmente alto. Os irmãos que quiserem participar individualmente, tá fazendo as suas ofertas, podem entrar em contato com a gente pode direcionar vocês para a Júlia, ou façam um contato diretamente, tá bom? Vamos fazer isso aí. Se você puder ajudar também, vai ser uma ajuda bastante boa para a família. Aí nós temos os desempregados, né, os irmãos que tiveram queda de renda também, mas sempre lembrando que o Senhor tem guardado. É lógico que às vezes há pessoas passando por dificuldades entre nós, mas mesmo assim nós temos visto aí a mão do Senhor abençoando, guardando e protegendo e sustentando também a vida dos nossos irmãos nesse período aí que tem sido um período difícil, né, de perdas de postos de trabalho, de empresas, de lojas sendo fechadas, enfim, mas ele tem tido misericórdia, abençoado e guardado a vida dos nossos irmãos, tá bom? Então vamos orar então, lembrando da vida desses irmãos, dessas pessoas aqui queridas. É muita coisa para lembrar, mas depois, se a gente esquecer de alguém, a gente ora também em outro momento e vamos colocando a vida dessas pessoas, desses irmãos todos nas mãos do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse momento de oração em que vamos citar, ó Deus, o nome de pessoas, de familiares, de irmãos, ó Pai, da nossa igreja, que tem passado nesse momento, ó Pai, por uma situação difícil.
Eu te agradeço pelo restabelecimento da nossa irmã Judite, passou uns dias internada. A Josélia, Pai, nos tem comunicado, ó Deus, a sua preocupação, mas sabemos da alegria agora, porque muito provavelmente o sódio dela foi controlado e ela pode voltar para casa. E o ajude, ó Pai, ajude nas suas dificuldades, nas suas limitações. Obrigado pela cirurgia da Michele também, que já aconteceu, ela já se encontra em recuperação. E te agradecemos pelo sucesso da cirurgia e que a recuperação dela seja plena e que ela em breve, o Pai, possa estar em casa cuidando dos seus afazeres, cuidando também do Filipinho, do seu bebê, do Cleiton, trazendo alegria, ó Deus, a eles e também a nós. Obrigado pela recuperação também, ó Deus, pelas boas notícias que nos têm chegado da nossa irmã Andréia. E o que te pedimos, ó Deus, é que a recuperação dela seja plena, completa, que a medicação que ela tem tomado, ó Deus, possa fazer efeito e que a recuperação da mão dela, ó Deus, que é também o seu instrumento de trabalho, possa ser plena. Abençoe a vida do seu caminho, ó Pai, de idade avançada, aliviando as suas dores, o ajudando, ó Deus, nas suas dificuldades. A vida do Alinécio também, ainda não sabemos se ele já passou pela cirurgia ou não, mas sabemos que o caso dele é um caso grave, que inspira, ó Deus, cuidados. A vida da dona Benícia também, pela qual estamos orando, Deus, já há bastante tempo, já passou por uma cirurgia e pode ser que passe por outra, e queremos entender, ó Deus, com todas essas coisas, que ela tem progredido, os teus cuidados, ó Deus, têm se feito presentes na vida dela. Oramos também pela vida do Márcio, ó Pai, que é amigo do Eudes, amigo do João Paulo, e que tem passado, ó Deus, por um momento muito difícil de vida. Peço que o Senhor o visite, o guarde, o preserve, o cure, o restabeleça, mude seu coração, mude seus pensamentos, ó Deus, e que a presença dos nossos irmãos lá, ó Deus, e das nossas orações possam, ó Deus, fazer efeito ali naquela vida. Abençoe, ó Deus, a vida dos desempregados, ó Pai, da nossa igreja, os sustentando nesse momento. Irmãos da nossa igreja também que estão passando por um momento de redução na sua renda, que tiveram, ó Deus, parte dos seus salários ordenados, ó Deus, cortados. Pedimos que, ó Deus, eles consigam se adaptar, ó Deus, e que as necessidades, ó Deus, básicas, ó Deus, dos nossos irmãos continuem sendo atendidas, que não haja entre nós, ó Deus, famintos, sedentos, ó Pai, a não ser, ó Deus, da Tua Palavra, e que a Tua Palavra chegue aos seus corações, que não haja entre nós também, ó Deus, endividados, pelo contrário, que, ó Deus, todos, ó Deus, possam ter, ó Deus, e possam viver entre nós, ó Pai, de maneira digna. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, que nos dá, ó Deus, olhares, ó Deus, atenção, nos dá condições, ó Deus, de percebermos, ó Pai, as necessidades que estão à nossa volta e com muita tranquilidade, ó Deus, com aquilo que o Senhor nos tem dado de recursos espirituais e materiais, ajudarmos, ó Pai, para que entre nós não haja necessitados. Peço também a Tua bênção, a Tua direção, o Teu cuidado sobre a vida de todos aqueles que participam do Pão das Três, que atenciosamente, ó Pai, estão conosco, cultuando, buscando, ó Deus, a Tua presença, que tem também os seus pedidos específicos, ó Pai, que igualmente possam ser atendidos. Muito obrigado, ó Deus, é a nossa oração, no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, é isso aí. Hoje é quinta-feira, amanhã tem Pão das Três novamente, amanhã com o pastor Márcio Raff, no sábado nós temos com o nosso pastor Israel, domingo temos as nossas atividades normalmente às 10h30 da manhã, às 19 horas. Fiquem então atentos aí a todas as atividades e continuem se comunicando, continuem orando, continuem firmes, tá bom? A gente ainda não tem uma data para o retorno das nossas atividades presenciais e mesmo quando isso acontecer, as coisas vão ser feitas paulatinamente, devagarinho, liberando grupos menores. Então precisamos ter muita paciência. Eu já quero ir falando com os irmãos que quando isso acontecer no futuro, se próximo ou distante, que todos tenhamos assim bastante disciplina, ouvindo os pastores, ouvindo a nós pastores, as orientações que vamos dar, para que as coisas possam acontecer com bastante tranquilidade. E a gente, lógico, sente saudade e a gente quer logo que as nossas atividades voltem em 100%, né?
100% dos irmãos lá podendo ir para a igreja, aí a gente podendo se abraçar, beijar, falar de perto, quem sabe sem máscara, sem álcool, sem nada, né? Mas eu acho que uma situação como essa, né, de 100% ainda vai demorar bastante tempo, mas vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, tá? Vamos guardar as nossas ideias, pensando sempre no grupo, pensando no conjunto. Somos uma família, somos uma igreja e vamos sempre trabalhar pelo bem de todos, tá? Então Deus abençoe a vida de todos vocês, fiquem em paz e até o Pão das 3 de amanhã, tá bom? Deus os abençoe.